E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bora falar hoje sobre o que ninguém gosta de falar: dinheiro e o quanto a gente gasta para fazer um intercâmbio acadêmico em Lisboa. No meu caso, desde quando eu soube que eu ia fazer esse intercâmbio, eu comecei a pesquisar. Pesquisar desde passagens, moradia, até quanto que eu ia gastar na faculdade, quanto que é para comer, tudo. Eu buscava conversar com pessoas que já tiveram essa experiência antes ou de alguma forma são interligadas aqui com a Europa, com Portugal e sabem mais ou menos como que funciona tudo em euro. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer era todo o dinheiro que eu tinha guardado para o intercâmbio, eu comecei a converter em euro, porque ao longo do tempo vai tendo quedas, vai tendo aumentos e se você começa a converter muito depois ou deixa tudo para uma hora só, você pode se ferrar ou você pode ir muito bem. Então, o que eu recomendo é que todo mês, antes que você já saiba que você vai viajar, você já começa a... Acho que tá um pouco torto, né? Mas enfim, não ligue. Você já começa a pensar sobre essa questão, porque é muito importante já saber o quanto que você vai gastar, mais ou menos. Eu tenho algumas questões fixas ao longo dos meses que eu preciso gastar. Por exemplo, o aluguel, comida, o meu telefone, o 3G do meu telefone e o transporte público. Então, de uma forma geral, eu preciso ter 300 euros por mês para me manter, vamos dizer, bem, sem as refeições. Então, seria, vamos dizer, uns 450, 500 no mínimo por mês. Então, eu vou ficar aqui de 5 a 6 meses. E no primeiro mês eu já comecei chutando o balde, já gastando muito mais. Antes eu anotava tudo que eu gastava, mas acabei perdendo isso ao longo dos meses, até porque, né, a gente não gosta de ver necessariamente tudo que a gente gasta, dá até uma agonia e tudo. Mas enfim, assim, né, quem converte não se diverte. Então é meio nesse sentido, assim. Algumas semanas eu sabia que eu podia gastar mais, outras eu sabia que eu podia gastar menos, e eu ia meio com fluxo, assim, até para aproveitar, porque não é tanto tempo, né? A gente acha que 6 meses, nossa, dá para curtir bastante, dá, mas passa voando. Eu já fiz 3 meses aqui, tá uma loucura, já tô ficando ansiosa, porque eu vou voltar para casa daqui uns meses. Mas enfim, para morar aqui, eu moro numa região muito boa, numa região que tem 2 linhas de metro, eles chamam aqui de metro, e passa bastante ônibus. Até os da madrugada, quando você for em algum rolê e voltar, ele passa aqui pertinho. Então é um lugar que eu escolhi muito bom, mas que eu comprei antecipadamente. Eu comprei mais ou menos em maio e aí eu vim pra cá em setembro. Então foram aí uns 4 meses aí de antecedência, uns 3, 4, para que eu pudesse pegar um lugar bom e não tão caro, porque eu vi que muitas pessoas que vieram para cá de intercâmbio acabaram ficando os primeiros dias em hostel e aí querendo ver os lugares para alugar aqui e acabando alugando aqui mesmo quando chegasse. E eu vejo que isso foi um dos grandes erros do pessoal que veio para cá, porque foi absurdo o quanto aumenta o valor e eles sabem que a gente é gringo, que a gente não é daqui, então a gente precisa de algum lugar o mais urgente possível e eles vão lá e aumentam muito mais. E por conta da guerra, das questões inflacionárias aqui em Portugal, os preços têm aumentado muito esse último ano, se eu não me engano, de 12 a 15% aumentou desde o começo do ano, claro, mas de uma forma geral os preços estão mais altos, incluindo os aluguéis. E é uma razão muito grande para que, por exemplo, brasileiros aqui, eles não moram na região de Lisboa, porque é uma capital de um país, eles acabam morando nas regiões metropolitanas ou perto lá da praia, que são bem mais tranquilas de se morar, de se viver, o custo de vida é muito menor do que morar aqui na capital. E, enfim, para morar aqui eu tô gastando 225 euros e eu tô dividindo o quarto. Então, são 5 quartos, então cada quarto tem mais ou menos 2 pessoas. Então, assim, é toda uma logística grande para manter uma casa com várias pessoas. Não é fácil ter que, por exemplo, dividir banheiro, são 3 banheiros. Depois eu posso fazer um tour e posso mostrar para vocês mais ou menos como que funciona aqui. É como se fosse um hostel mais organizado, e as pessoas estão aqui por mais tempo também. Então, de uma forma geral, a localização é muito boa, o preço
tá ok, até por a gente não ter que limpar a casa, a gente tem uma pessoa que faz isso aqui também. O nosso quarto é óbvio que a gente tem que limpar, manter arrumado, nossa cama, lavar as coisas, enfim. Mas eu tô pagando esse valor. Aí pra comer, mais ou menos, eu vejo que a cada semana, no mínimo, eu gasto 20 euros. E pra sair, pra fazer alguma coisa diferente, pra gastar em uma coisinha ou outra, eu acabo gastando de 20 a 40 euros. Eu vejo que uns 30, assim, por semana pra você se manter, você vai se divertir e vai conseguir comer de boas. A faculdade eu não pago nada, porque a minha faculdade é uma faculdade pública e por esse parceria de mobilidade eu acabo não tendo que pagar a faculdade em si. Se eu fosse, por exemplo, na Nova ou em alguma outra faculdade, eu teria que pagar uma propina, que eles chamam aqui, mas é uma mensalidade. E para receber, por exemplo, o meu certificado das matérias que eu passar, que seja todas, por favor, são 2 euros, apenas 2 euros. E transporte, eu pago, por ser estudante, eu pago 30 euros para Lisboa e região metropolitana e 22, 25 euros para só Lisboa. Eu sempre pego o de região metropolitana porque às vezes a gente quer ir pra praia ou quer conhecer alguma cidade aqui perto e acaba dando certo com os comboios, com os trens aqui. E a gente consegue viajar, por exemplo, de ônibus para Sintra, enfim, é bem, bem interessante, bem legal. A questão de celular e 3G, eu gasto mais ou menos uns 16 euros por mês. Assim, é um valor ok. Tem planos para estudantes aqui da Vodafone, da WTF, da NOS. Todos eles têm planos específicos para estudantes, porque sabem que a gente, né, não ganha, né, aquela granona. Então a gente tem que acabar se virando. Tem uns planos que são menores que o meu, por exemplo, 1 giga, mais bastante de rede social e tal. Uns 2,50, 3 euros por mês, eu pago um de 4 por semana. Não, 2,50, 3 euros por semana, eu pago um de 4 por semana, então dá mais ou menos uns 16. Eu acho que é muito bom, eu pego da Vodafone a Yorn e eu gosto bastante dela. Então, de um modo geral, os preços aqui são altos. Você tem que, com certeza, se preparar para vir quando você desejar fazer um intercâmbio. Ainda mais se você faz, por exemplo, de mobilidade por conta própria ou se você vai fazer a própria licenciatura aqui, né, a graduação completa. Então, você tem que ter uma estrutura de saber quanto você vai pagar de faculdade, de moradia, de transporte, de celular e de comida, que são as 5 bases, assim, para você viver de boa e conseguir fazer as suas coisas. Eu recomendo muito arranjar, por exemplo, quem vai fazer licenciatura, arranjar algum trabalho, mesmo que seja um freelance, alguma coisa aqui, porque você ganha euro, então, né, dá uma ajuda, vai conseguir fazer o teu CPF daqui, então isso te ajuda para você conseguir alguma coisa para te ajudar nessa questão financeira. Acho que de um modo geral é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar nos comentários. Se quiserem curtir o vídeo, gostarem do conteúdo, por favor, para me ajudar. E enfim, é isso. Um beijo.